bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso 7º encontro, 7 de 10, né? Já estamos na fase de ir para o fechamento. Vamos começar então a nossa reflexão proposta hoje aí sobre o tema de poder e serviço. A lógica desse nosso tema é a seguinte: nós temos falado desde o começo que a igreja é uma convocação, que um convocador convoca pessoas para uma tarefa, para uma convivência. E esse ajuntamento de pessoas obrigatoriamente estabelece relações, né? Então, o simples fato de nós nos reunirmos em resposta a uma convocação estabelece uma série de novas relações. Primeiro, uma relação com o convocador. O simples fato de nós atendermos estabelece entre nós e ele uma relação. Porém, como nós não estamos sozinhos, são estabelecidas também diversas relações entre os convocados, né? E essas são as relações internas da igreja, né? E ao mesmo tempo estabelece uma relação com os que não atenderam à convocação. Então, uma série de relacionamentos que são estabelecidas, estabelecida, né? Uma série de relacionamentos que é estabelecida mediante a convocação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a igreja é uma nova sociedade que estabelece diversos relacionamentos. E esses relacionamentos são, digamos, o ponto X da questão, né? Porque é uma nova sociedade, é uma sociedade que tem a sua própria natureza, né? Dentre essas relações estabelecidas na igreja, eu destaquei duas dimensões que para mim são críticas. Nós poderíamos gastar, digamos, diversas aulas só para falar sobre essas relações. Eu escolhi apenas duas. Essas duas para mim são centrais e elas são também críticas, né? A partir delas nós poderíamos resolver quase tudo que nós deveríamos pensar a respeito de relações na igreja, de relacionamentos. Essas duas dimensões tocam, digamos, todas as bênçãos de vivermos em comunidade e também enfoca, digamos, todos os possíveis conflitos que se podem experimentar dentro desta comunidade. Quais são essas duas dimensões? Poder e amor. Elas são quase que ou mutuamente excludentes, né? O poder ataca o amor duramente, ou o amor requer um certo nivelamento de poder. Na aula de hoje eu quero falar sobre poder, quero falar muito sucintamente, apenas o básico para que a gente consiga repensar nossos relacionamentos, nossa experiência comunitária, e é também uma exposição que trata de todos os relacionamentos da vida, porque a igreja não pressupõe apenas uma sociedade interna, né, voltada para si, né? Mas o fato de estarmos em relação com Cristo e em relação nova uns com os outros, também vai estabelecer nossos relacionamentos num nível todo abrangente, né? Então isso que nós estudamos aqui pode ser levado para qualquer esfera da vida, para qualquer relacionamento, seja trabalho, política, etc., família, amizades, todos os relacionamentos podem ser tocados e devem ser tocados por esse ensino que nós estamos extraindo hoje das Escrituras para meditar. Falar sobre poder, então, nessa aula, e amor na próxima, falar sobre poder pode parecer fácil. Falar poder, poder, né? Então, falar sobre poder é um tema um pouco, digamos, desconcertante, porque parece que a gente sabe. Mas se a gente pedir assim, perguntar, qual é a definição, né? Onde o poder te toca? Que poder você exerce? Aí parece que a gente fica assim, né? Então eu brinco dizendo que falar sobre poder com a gente, né? Nós, pessoas,
É como perguntar sobre água para o peixe, né? Existe um provérbio, uma historieta, uma charada que diz assim: se você quiser pesquisar sobre água, né, a última pessoa a quem você deveria perguntar é para o peixe. Se perguntar para o peixe no fundo do mar, o que é água? Ele vai dizer, ué, como assim água? Né? Quer dizer, a gente está tão imerso em relações de poder, isso nos toca tão profundamente, afeta tão profundamente o nosso modo de ser e de viver, que a gente se perde dentro disso. Estamos completamente enredados em relações de poder, em conflitos de poder, mas é algo tão natural que a gente não se dá conta, né? Então eu quero dividir a minha exposição hoje em 3 etapas, né? Primeiro, uma breve reflexão a respeito de poder. Não dá para ir muito longe nisso, porque ninguém consegue, né? Existem zilhões de teses e teorias sobre o poder e nenhuma delas consegue satisfazer ou consegue abarcar totalmente o tema. Então seria apenas algumas linhas, né, algumas ideias assim, para a gente fazer um certo ponto de partida, né, um certo nivelamento. Depois eu quero abordar com vocês um texto das Escrituras que está aí citado na nossa folha, que para mim é o momento, digamos, crítico para a gente pensar sobre o que Jesus pensa a respeito do poder, como ele toca a questão do poder. E por último, uma certa experiência, uma certa tentativa de nos apropriarmos dessa lição de Jesus, né? E pensarmos como a gente pode, de certa forma, aprofundar essa experiência de Jesus, né? Então, primeira coisa, eu coloquei aí algumas noções gerais de poder, porque nós terminamos a última aula falando sobre reino, ou trocando a palavra por sistema. Então, o sistema de Deus estabelece essas relações, né, um conjunto de relações regido por normas próprias do reino de Deus, versus o mundo, né, com o seu sistema de relações, né, com o modo como ele se organiza. E uma característica principal do modo como nós, as sociedades, organizamos o poder é hierarquia. A gente simplesmente não consegue pensar, a gente se perde completamente, como se tentasse ler sem letras. A hierarquia é tão fundamental no nosso modo de ser que a gente nem sequer questiona. E se a gente pensar assim, vamos pensar numa sociedade sem hierarquia, sem manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente fica... Como seria? A gente trava, né? A palavra hierarquia está então profundamente entrochada no nosso modo de ser, de pensar e de organizar, a um ponto que se tira isso de nós, é como tentar ler sem letras ou fazer contas sem números. A gente fica travado. A palavra hierarquia, que a gente considera quase que sagrada, é sagrada mesmo, porém é sagrada no sentido não cristão. A palavra hierarquia, eu coloquei aqui uma etimologia dela, ela é hieros arche. Hieros é santo, sagrado. Arche é governo. Então ela nasce no território do sagrado. Ela é o governo de pessoas especiais, né? Então toda a hierarquia está baseada nesse mesmo princípio pagão, né? De que existe uma casta de pessoas especiais, dotadas de poder divino, e que por isso elas devem reger as pessoas comuns. É o governo do sagrado. Então, isso nos leva a pensar que toda hierarquia, né, todo sistema social pressupõe uma certa legitimação divina. É claro que nas sociedades modernas nós não dizemos mais isso, né? Que no seu Cabo da Ciolo, né? Todo poder emana de Deus e tal, né? Hoje nós falamos todo poder emana do povo, mas de alguma forma nós trocamos Deus por algum outro poder, né? A partir do qual então nós estabelecemos todas as nossas relações.
A pergunta problema, então, dessa nossa abordagem é: em que sentido o reino de Deus propõe um novo conjunto de relacionamentos oposto ou alternativo a esse modelo do mundo, a esse modelo social, que nos distinguiria como estrutura, como modo de nos organizar? Algumas noções gerais sobre poder eu coloquei aqui. A gente pensa no poder como um objeto, né? Não um objeto concreto, embora às vezes o poder seja, digamos, coisificado para representar, né? Ou uma coroa, um cetro, uma roupa diferente, mas de alguma forma nós pensamos no poder como um objeto. O desafio é pensar no poder como algo que se é. Então o poder não é um objeto que, digamos, alguém dá para alguém, né? O poder é algo que todos nós temos, e melhor, todos nós somos. Todos nós somos poder. A partir do momento em que nós passamos a existir, a partir do momento em que nós vivemos, nós já somos poder. Nós temos capacidades, possibilidades, oportunidades, potencialidades. É interessante pensar que em português, não poderia dizer isso em outra língua, né? Pelo menos em inglês e tal, mas em português, poder é ao mesmo tempo substantivo e verbo, né? A gente fala, concedeu-lhes poder, né? Como algo que é substantivo, né? Algo, né? Abstrato, porém um objeto. Mas a gente pode pensar também eu posso, né? O verbo, a palavra poder na nossa língua é verbo também. Então isso nos ajuda a pensar como ação, né? Toda ação, todo pensamento, todo movimento, todo desejo é poder, né? Se ele vai ser satisfeito ou não, aí depende de como essas relações estão organizadas, né? O nosso Estado moderno está organizado de uma maneira em que alguns de nós cedemos nossos poderes para que alguém, de modo específico, o exerça, né? Mas nós renunciamos ao poder, para que então alguém central o organize, né? Então, uma outra coisa que eu coloquei aqui, né? Poder como algo concentrado. A gente normalmente pensa no poder como algo que está em algum lugar, né? O poder está lá no palácio, o poder está em Brasília, o poder está no patrão, o poder está no chefe, o poder está no pastor, né? A gente sempre pensa no poder como algo que não está em mim, está no outro. O desafio é pensar no poder não como um objeto que está em algum lugar, mas como uma rede de relacionamentos. Então a ideia aqui seria uma rede, né? Uma rede móvel, que se desloca, né? Se concentra em algum lugar num dado momento, mas ao mesmo tempo se dissolve e se concentra em outro lugar, como se fosse difuso, né? Então essas micro-relações todas têm seus pontos de poder, estão espalhadas pela sociedade. Então eu tenho meu poder, eu posso ser a base da pirâmide, mas eu tenho meu nicho de poder e eu o exerço, né? Se eu não o exerço é porque alguém está cerceando esse meu poder. Por isso que a gente fala, manda quem pode, né? Eu não posso ainda, mas eu quero poder, né? E se um dia eu puder, eu vou exercer meu poder sobre quem estiver perto de mim. Então, o desafio é pensar no poder não como objeto, mas como ação, e não como algo concentrado, mas como algo que está completamente difuso e que é dinâmico, que se move. Por exemplo, agora eu estou exercendo um certo poder, o poder da palavra, né? Mas no instante seguinte, eu já posso estar numa relação em que algum de vocês esteja exercendo uma outra autoridade e eu estaria numa posição completamente dependente, né? Por exemplo, eu pego carona com alguém está no poder da direção, né? Pode me levar para onde quiser, né? E eu estaria completamente passivo. Então o poder se desloca completamente, ele se reorganiza, né? E a maneira como nós, na sociedade moderna, pensamos em nos proteger disso é legalizar o poder.
né? Aí vem a noção de autoridade. A autoridade, segundo uma definição muito simples que eu estou colocando aqui, é esse poder legítimo, o poder constituído que eu exerço e você aceita e reconhece, né? Então é isso que nós chamamos de autoridade, né? Então a melhor maneira que nós conseguimos como sociedade para deter o poder, para que ele pare de ser uma ameaça permanente à nossa vida, à nossa subsistência, é prendê-lo pelos meios legais, né? Então a polícia está aí porque a sociedade permite, a sociedade autoriza isso, né? O poder, né? Todas as autoridades e tal estão, de certa forma, contidas e organizadas, regulamentadas por leis, né? Então a lei passa a ser aqui, nesse nosso sentido, o sagrado, né? Aquilo que nós colocamos no lugar do sagrado e que legitima então todas as autoridades, né? Espero que uma brevíssima reflexão assim nos ajude a pensar como peixe na água, né? Que nós estamos envoltos nessas relações, que nós temos desejos, que nós somos movidos por desejos de nos proteger, né? Que nós temos temores e que nós andamos em grande parte para atender essas nossas necessidades, né? E como todos nós somos movidos da mesma forma, nós então entramos em conflitos. Por isso, todas as relações são relações potencialmente conflituosas, né? Todo relacionamento que nós temos, seja marido e mulher, pai e filho, vizinho, polícia, governo, trabalho, igreja, né, são potencialmente conflituosas, porque de alguma forma nós estamos caminhando em direções concorrentes, né? E como as oportunidades, os espaços, os privilégios, o objeto dos nossos desejos não estão igualmente disponíveis, né? Nós acabamos então entrando em conflitos. Deu para entender essa primeira parte, assim, muito sucintamente? Abriu alguma possibilidade, alguma reflexão? Ok? Beleza? Posso continuar? Vocês aceitaram essa... Vocês se submeteram muito facilmente ao poder da minha palavra. Mas veja, eu tenho estudado sobre poder há um certo tempo e eu tenho pensado no poder como um objeto de estudo frustrante. Parece que nenhum teórico fala assim, é isso, o cara compreendeu. É sempre algo complicado de compreender, né? Quer você pegue as teorias de Estado, os clássicos sobre poder, livros sobre recursos humanos e tal, parece sempre algo frustrante, né? Então eu coloquei essa reflexão apenas como ponto de partida, para que a gente por um momento se dê conta do grau em que nós estamos imersos em relações de conflito. E que esses conflitos estão sendo, de certa forma, mediados pelo direito, né? Doutor, advogado, né? Pelo direito, que então regula as nossas relações. Os mais pessimistas, né, vão dizer que se não houvesse o poder da lei, nós nos mataríamos, né? Nós queremos as mesmas coisas, nós queremos muito, né? Os nossos desejos vão necessariamente entrar em conflito com o próximo. Então os mais pessimistas, né, vão dizer que o homem é um lobo, né? E se não fosse o poder da lei, né, o poder colossal da lei do Estado, nós nos destruiríamos. Para que a gente não se destrua, então a gente constitui esse bruto poder, né, sobre nós, para que nós então nos comportemos como pessoas civilizadas, né? Mas se o Estado bobear, o nosso lado feroz aparece de novo e nós agredimos, né? São teorias possíveis, né? Outros vão pensar que o Estado atrapalha, que nós deveríamos relaxar as leis que nos tornam agressivos, né? Que o ser humano é naturalmente bom e o Estado deveria ser mínimo e tal, para que então a gente possa viver em paz.
De qualquer forma, Jesus Cristo teve que lidar com essa questão, né? Ele se apresenta como ungido, né? Espera-se que ele faça algumas coisas, que ele se apresente de uma certa forma, mas ele frustra essas expectativas, né? Esse texto que eu separei aqui para leitura, em Mateus 20, de 20 a 28, é, digamos, um ponto crítico, por isso que eu escolhi, né? Você pode rastrear o Evangelho atrás de alguns termos de maior, menor, primeiro, último, principal, senhor e servo, diversas parelhas de palavras. Você vai encontrar um vasto ensinamento de Jesus a respeito disso, né? Mas esse texto aqui, ele é importante pelo seguinte: aqui parece que a crise de poder dentro do grupo de Jesus estoura, né? E estoura por quê? Porque Jesus está na porta de Jerusalém, né? Então todo aquele projeto messiânico, aquele projeto de reino, aquele projeto de chegar na capital, entrar no palácio, sentar na cadeira mais alta, colocar o trono, o cetro e impor o poder, chegou ao seu clímax. E isso gera uma certa tensão no grupo de Jesus, porque eles entendem o seguinte: bom, ninguém vai disputar aqui quem de nós senta no trono. Quem vai sentar no trono em Jerusalém é Jesus, né? Só que Jesus é o maior. E nós? E nós, né? Então, aqui nós estamos bem no ponto que nos liga ao grupo de Jesus, né? Jesus é o Senhor, beleza, ninguém tá querendo dar um golpe de Estado no céu e derrubar Jesus, né? Quem tentou fazer isso se deu mal, né? Mas e nós, né? Então a pergunta aqui é a seguinte: Senhor, queremos, é a mãe que vai perguntar, né? Em Marcos são eles diretamente, no versículo 21, que queres? Ela fala: Senhor, eu tenho aqui 2 filhos bons, currículos bons, né? Pessoas capacitadas e tal. Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e à tua esquerda. Então, assim, dentro de um grupo de 12, né, o primeiro é seu, mas o segundo e o terceiro, né, dá para a gente negociar aqui e garantir? Jesus fala: puxa vida, vocês não sabem o que estão pedindo. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: podemos. Estão qualificados, são corajosos, são competentes, como se esperaria de ministros, né? De ministros poderosos. Então Jesus fala: de fato vocês vão beber do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Uma palavra enigmática, né? Eu não vou me deter nela aqui. É interessante, se a gente se preocupa com palavras, né? A palavra direita e esquerda ao lado de Jesus em Jerusalém, vocês sabem quem foi que ocupou, né? 2 ladrões, né? Uma à sua direita, uma à sua esquerda. Eu não sei se isso indica o cálice, né? Marcos fala também do batismo e lugares preparados pelo Pai. Mas isso aqui é apenas o conflito. Do conflito nós entendemos, né? Eu quero, na verdade, avançar para a resposta que Jesus dá. Ora, ouvindo isto, os 10 se indignaram contra os 2 irmãos. E aqui mostra como o grupo todo está envolvido num conflito e numa disputa de poder. Por que será que esses 10 se inflamaram, se indignaram? E aqui a Bíblia pegou leve, ela pegou leve aqui, né? Porque pela maneira como Jesus reage, fala assim: então Jesus, chamando-os a si, disse. Parece que Jesus teve que de fato intervir mesmo e apartar uma briga, né? O grego aqui é mais forte um pouco. Por que vocês acham que esses 10 ficaram bravos contra os 2 irmãos? Tem algumas possibilidades aqui, né? Eles podem ter falado: mas que falta de ética, que atrevimento de vocês, em vez de deixar que o Senhor decida,
deixá-lo livre para compor seu ministério, né? Deixá-lo livre para convocar quem ele quiser, vocês vão lá fazer essa negociata a sós, né? Ou eles podem ter pensado, quem vocês acham que são para irem na frente? Imagina que Pedro não pediu esses lugares. Quem vocês acham que são? O partido de Pedro aqui deve ter pensado, né? O Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João era o trio íntimo de Jesus, né? Quem vocês acham que são, né? Os partidários ali do mesmo partido de Pedro, né? Quem vocês acham que são para ir na frente e pedir o lugar? Então, algumas pessoas poderiam ter pensado, puxa, gente, Jesus tinha acabado de anunciar sua morte. Vocês brigando sobre poder, que coisa mais ridícula. Bom, seja como for que a gente interprete essa briga, nós nos identificamos com ela, né? Nós somos as pessoas que estão buscando os primeiros lugares. Esse conflito mostra nossa relação natural com o poder. Se vai haver uma partilha de poder, eu não vou para o fim da fila. Por que eles são mais do que eu, né? Eu vou lá, vou apresentar que eu posso isso, posso aquilo, tenho aquilo, eu vou me candidatar, eu vou para os primeiros lugares. Como todos desejam os primeiros lugares, obviamente, o conflito está feito, né? Então nós somos todos concorrentes, porque todos nós desejamos oportunidades e que precisam ser grandes para satisfazer nosso desejo. Nosso desejo não é módico. Nosso desejo não é assim, não, eu vou ficar aqui. Nós temos até horror disso. Se alguém pensar, meu Deus, esse cara não é ambicioso, né? Ele está ali, né? Ele está satisfeito lá onde ele está, com o salário que ele ganha. Isso nos gera pânico, horror, né? Nós temos que estar constantemente em movimento e ai daqueles que estão na nossa frente, porque se eu precisar tirar do caminho para que eu ocupe o lugar, eu vou fazer. Então, de certa forma, embora dramático, esse texto mostra Jesus sendo Jesus, o Cristo, no seu novo modo de ser, de se apresentar, e os seus seguidores como exemplos de conflito, como é, em qualquer lugar, né? Filhos disputando com filho a atenção do pai e da mãe, né? Marido e mulher disputando alguma questão, no trabalho as disputas, de modo que nós somos sempre colocados contra o outro é meu concorrente, né? Jesus então chama-os a si e diz o seguinte: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores, os grandes, exercem autoridade sobre eles. Descreveu o nosso mundo, descreveu o mundo hierárquico, o mundo dos grandes, dos primeiros e dos poderosos. E descreveu aqueles que estão no lado de baixo, aqueles que estão privados de poder, né? Sobre eles. Esses eles, né? São aqueles que estão, num dado momento, ocupando o lado de baixo, né? E eles têm que se organizar ali, de alguma forma, para viver, né? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Vou ler de novo, que é difícil entender. Eu estou tentando entender esse texto até hoje, né? E ele me dá dor de cabeça e um certo enjoo, assim, muito desconfortável. Não é assim entre vós. Pelo contrário. Contrário do que os grandes e os maiorais. Pelo contrário. Quem quiser, todos querem, tornar-se grande, está falando de mim e de você, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, eu e você, será o vosso servo. Agora segura a conclusão.
tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Esse texto do 24 ao 28, para mim, estabelece um novo padrão. Rejeita um padrão, faz uma inversão radical e estabelece outro. Então a gente poderia pensar nesse texto assim: estão aqui os grandes, os maiorais, a ponta da pirâmide, né? Os grandes, aqueles que governam. E eles governam sobre as pessoas. Não será assim entre vós. Aqui não dá para ser mais forte do que isso. Ele fala, não será assim entre vós. Pelo contrário, já está óbvio que se não é assim entre vós, pelo contrário. Então ele inverte completamente. Fala como tem que ser e ancora num novo modelo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então aqui tem um modelo hierárquico, o modelo da autoridade que se exerce de cima para baixo, e aqui tem outro modelo. E no meio tem um giro de... Eu ia falar 360, mas 360 volta no mesmo lugar, né? Matemática, meu irmão, não é nosso forte, não é meu forte. Física, esses negócios não é minha praia. Ele faz um giro de 180, né? E ancora em novo modelo. Então aqui está o giro, né? Aqui estão dois sistemas. Um sistema que nós organizamos e tem que ser assim, porque senão nós nos matamos, né? Se eu for bonzinho nesse mundo, eu sou aquele atropelado, né? Ou eu sou forte e me imponho, ou então essa máquina me destrói, né? Ela me expulsa, ela me mata, né? E Jesus inverte isso com esse não categórico, não será assim. Estão vendo esse modelo? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, será assim. E se coloca como modelo. Tal como. Então começa com, sabeis que. Isso é o que vocês sabem, é o que vocês conhecem. É assim que é. Nós podemos organizar de alguma forma, não importa, né? Um pouco mais violento, um pouco mais civilizado, mas é assim que é, né? Não será assim entre vós, será como esse novo modelo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Uma segunda abordagem a esse texto que eu queria mostrar para vocês, que não aparece claramente aqui em português, é que quando ele fala os governadores os dominam, e depois fala a autoridade sobre eles no versículo 25, no grego tem uma ironia aqui, que só ocorre aqui, que além de falar de autoridade, a palavra aqui é curio, que é senhor, e a outra palavra eu coloquei aqui na folha, exousia, que são duas palavras para poder e autoridade. Além de usar essas palavras que são claras, né, ele coloca uma preposição que é katá, exousia, que é para enfatizar que é de cima para baixo, né? Então ele dá uma carregada aqui nesse exercício do domínio para deixar claro que é domínio mesmo, né? Que ele impõe domínio sobre os de baixo. Esses de baixo só têm duas formas de reagir. As pessoas que estão no lado de baixo da pirâmide. Porque para concentrar poder aqui em cima, eu tenho que tirar poder dos de baixo, para que eles sejam domináveis, né? Esse povo de baixo, que podem ser nós em uma esfera ou outra, né? Pode ser que eu seja chefe num lugar e seja subordinado em outro. Por exemplo, eu posso ser chefe no trabalho e aluno numa escola, né? Esse povo de baixo, o povo que está sob a autoridade, só tem duas saídas possíveis, né? Resignar-se, acomodar-se completamente, não importa
como as chefias, né, os poderosos exerçam esse poder, né? Não há autoridade que não venha de Deus, né? E todos devem submeter-se a elas, né? Ou então reagir. Para reagir, eu tenho que fazer força, eu tenho que retomar meu poder. E na verdade eu tenho que reunir esse poder de modo a enfrentar esse poder que se impõe sobre mim, né? Então, falando assim de modo bem resumido, são duas saídas possíveis. O que você pensar, eu apostaria que está entre uma ou outra. Ou resignação, né? Tipo, eu vou me acomodar, vou ser bem obediente, não vou fazer nada errado, porque se eu fizer vão me punir, ou vão me demitir, né? Então eu me acomodo, tipo, eu não concordo mais, né, e tal, ou então me xingaram, mas se eu for reclamar, isso aqui. Então assim, eu me acomodo o máximo para não ter problemas. Ou então eu parto para cima, né? Se esse domínio se tornar violento, abusivo, eu vou ter que partir para cima, né? Eu vou ter que reagir. E para reagir contra um poder, normalmente a lógica impõe que eu reúna mais poder, né? E aí está então o ciclo da violência. Nesse caso aqui que Jesus está falando, naquele contexto lá, né, os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Nós podemos encontrar esses dois grupos muito facilmente. Por exemplo, alguns partidos do povo judeu se acomodou perfeitamente a isso. Por exemplo, os sacerdotes, né, se acomodaram perfeitamente à tirania de Roma, né, e reproduz o domínio sobre os outros, né? Então, tudo bem, eu estou sob poder, sob autoridade, eu queria estar lá. Como eu não posso, eu tenho que me acomodar aqui, então eu reproduzo isso sobre os outros. E aí eu coloco essa escala de autoritarismo, né? E eu estou sendo abusado, então eu não posso me vingar, então eu abuso do mais próximo, do mais que eu considero, que eu coloco mais abaixo. É aquela história do pai que xinga a mãe xinga o filho xinga o bebê e o bebê puxa o rabo do cachorro, né? Essa escala de autoritarismo. Ou então a violência. E os judeus também fizeram isso. Quando eles viram que eles estavam sendo privados de terra, de bens, que eles estavam sendo espoliados completamente, assumindo dívidas monstruosas, eles partiram para o ataque, né? Eles pegaram em armas, se formaram grupos de bandidos, de zelotes, qual é o outro grupo lá? Os zelotes e os sicários, né? Grupos violentos e tal, e partiram para o ataque. Então são duas reações possíveis, né? Quando Jesus fala, não será assim entre vós, ele está estabelecendo aqui a figura do servo, do diácono. Aquele que quiser ser grande, não será assim, mas será assim, faça-se um diácono. Você não percebe, porque a nossa Bíblia está traduzida, né? Mas a palavra servo e servir aqui é diaconia. Diaconia, né? E quem quiser ser grande, então seria assim, no versículo 26. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que vos diaconize, seja o vosso diácono. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso diácono. No primeiro versículo está diaconel, que é diaconia como verbo, e no segundo está diaconia, diácono, servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser diaconado, mas para diaconar, até o ponto de pôr sua vida na bandeja, porque a palavra diácono originalmente significa garçom, né? Então a figura original de um diácono é um garçom. Garçom é aquele que fica em pé enquanto os outros comem, está ali à disposição, com a bandeja. Então a ideia seria, tal como o Filho do Homem, que não veio para sentar-se à mesa para que outros o sirvam, mas ele em pé está como o garçom que serve, até o ponto de colocar nessa bandeja sua própria vida, para que os outros vivam. Então essa é uma outra ideia que está embutida aqui, a ideia da diaconia. Bom, com isso eu cumpri a segunda etapa prometida, né, que é fazer uma exposição desse texto.
expondo seus problemas, né? Nos identificando com o mundo hierárquico, com essa relação vertical, né? Em que nós temos que nos adequar para poder sobreviver, né? E isso funciona bem ou não, né? É claro que as autoridades são legítimas, né? Mas elas também nos oprimem, nos privam, né? Nos cerceiam, nos roubam, nos exploram, né? Essa é a lógica delas. A lógica da hierarquia é essa, né? E Jesus invertendo completamente isso a um ponto assustador. E aí é o último ponto problemático que eu quero colocar aqui. Pensem nas sandálias de Jesus. E aí com isso eu encerro essa parte. Pensem ali naquele grupo. Se coloquem no lugar deles por um momento. Você tem um cara na tua frente, esse cara se chama Jesus. E esse cara parece que vai quebrar a coluna dos nossos opressores. E vai nos dar o nosso governo. E aí nós é que vamos ser os imperadores do mundo. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos alguém que quebre o nosso jugo, inverta o jogo e nos coloque para mandar no mundo. E aí nós seremos bons. Tá? Enquanto a gente não tem poder, né? A gente pensa isso. Se eu subir lá em cima, vou ser um chefe melhor. Nós seremos bons, né? Aí quando chega na porta do palácio, na porta de Jerusalém, eles falam assim, olha, vamos ratear aí os cargos, né? Porque está chegando lá e tal, então nós teremos os cargos, né? Jesus fala o seguinte, então quem quiser ser o primeiro, quem quer ser o primeiro aí, vá para o fim da fila. Vá carregar as malas, que eles estavam viajando, né? Vá lá para o fim da fila carregar as malas. Vá lá. Talvez o Simão Zelote, aqueles apóstolozinhos assim mais michuruca, né? Estava lá no fim da fila, né? Pedro, Tiago, João, vocês querem ser os primeiros? Vai lá, Judas Tadeu lá, né? Os carinha lá do fundo, lá, Bartolomeu, esses apóstolos que ninguém conhece, né? Pedro, Tiago e João estão ali, à frente e tal. Vai lá no fundo, né? E outra coisa, estou chamando vocês para serem servos. Vocês se acham muito baixos? Estou chamando vocês para se abaixarem mais ainda. Cara, pensa bem. É entregar o chicote na mão do Senhor. É entregar a faca, o objeto de tortura, as algemas, para que então nossos senhores agora não apenas nos dominem, mas arranquem o nosso couro. Será que Jesus quis fazer isso? Né? Será que eu tenho coragem de sair do meu lugar, né? Me desfazer dessa minha luta, né? E abaixar-me e deixar com que me dominem completamente? O domínio eu já sou dominado o suficiente, né? Ninguém consegue ter o poder que julga necessário para então estar confortável, né? Se eu exerço um cargo de chefia, eu tenho que cuidar dos subordinados, porque todos eles querem o meu lugar, né? Então ninguém está confortável. Jesus me chama, me convoca a me abaixar mais ainda. Isso é tudo que eu não quero ouvir, né? Então nós temos aqui um problema para resolver, né? Nós estamos nessa carreira, né? Mas nós temos um problema para resolver aqui. O que é que Jesus quis dizer? Perguntas sobre o texto, curiosidades, impressões, o que vocês acham do texto, por enquanto? Diga, Jesus. Eu estava falando aqui com a Irene, né? Eu ganhei uma Bíblia de um estrangeiro e eu trouxe, porque eu vou usar daqui a pouco aqui num culto bilíngue. E eu estava aqui me esforçando, porque eu não domino a língua, né? Conheço algumas palavras, mas me chamou muita atenção que nessa tradução, a tradução do Luís II, ele diz que os chefes das nações lhes tiranizam. Né? E os grandes lhe exercem um poder, uma autoridade, lhes torna subserviente. É mais ou menos essa é a ideia. Legal. Que ele passa aqui. Espanhol? É francês. Francês.
E depois ele faz um jogo de palavras no versículo 26 e 27, que assim, me deu uma abertura maior no que você está falando, né? Concordo com o que você está falando. Os que querem ser grandes devem servir. Né? E os que querem ser os primeiros, serem o premier. Né? A gente sabe que em relação de poder, lá premier, chanceler, são os primeiros ministros. Né? São os que exercem os poderes logo depois do rei, vamos dizer assim. Né? Seja o seu escravo. A palavra aqui não tem como dourar a pílula. Né? Ele faz um convite à altura da problemática. Né? A questão aqui que eu vejo é a seguinte: nós entendemos o texto. Nosso problema não é entender o texto. Nosso problema é como é que eu dou o primeiro passo, né, nesse conjunto de relações que Jesus estabelece. Né? Como é que eu... Lembra que eu falei no início que a gente não consegue nem pensar? Né? É como se tivessem tirado as letras e mandasse ler. Tipo, ler chinês, né? Japonês. Você não sabe nem que som tem aquela cobrinha. Né? É mais ou menos isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está falando, vocês querem. E é interessante esse texto que o Gil está chamando a atenção, porque ele fala assim, quem quiser. Olha a lógica desse novo texto, né? Quem quiser, né? Ele não está fazendo do seu caminho um novo comando, né? Ele está dizendo quem quiser, né? Quem quiser ser grande, quem quiser ser o primeiro, né? Então, com isso, ele desvela nosso coração, né? Dizendo, estava tão escondidinho aqui, né, o meu desejo de ser grande, né? E Cristo parece que rasga isso dizendo, eu conheço o seu coração, né? Eu conheço que o seu medo de ser dominado, de ser privado, de ser ferido, o impele a querer ser o primeiro, né? Então é interessante esse impulso. Mas alguém? Fernandes. É interessante, né? Saindo um pouco do texto aí, Sim. no caso, como Jesus fala, né? Quando vier o Espírito, eles nos convencerá do pecado. Então, quando o pecado desse poder que eu quero ser, Sim. desse poder que eu quero exercer sobre mim e sobre os outros, sabe? Então, não é uma... Nossa, a gente ouvindo assim essa explanação, a gente fica, meu Deus, nossa, e daí onde que está, aonde que eu estou nessa questão, sabe? Então, eu fico pensando, acho que só através desse convencimento do Espírito, que me faz eu, sabe? Exato. Essa questão, eu coloquei aqui as duas reações, né? Elas não estão explícitas no texto, mas se a gente pesquisar um pouco do Evangelho, etc., a gente percebe claramente isso. Que esse povo, o eles que está sob autoridade, né? Eles têm duas formas naturais de agir, né? Que é ou a subserviência, para usar uma palavra ali do Gilson, ou a violência, né? Esses são os conflitos de poder. A terceira via, a via de Jesus, é a via do Espírito. Então veja, Jesus não está nos chamando a uma subserviência. Então aqui nós já removemos um certo medo, né? Né? Ele não está me chamando, né? Também não está nos chamando à violência. Está nos chamando a um caminho que ele fala, tal como o Filho do Homem. É o Espírito de Cristo. É o Espírito do servo. Né? E aí nós vamos ter que elucidar até o final da nossa exposição, elucidar como isso se dá. Né? Porque não é uma reação natural. Por isso nos dá medo. Né? Então, para usar a mesma brincadeira que eu estou usando desde o começo, o Espírito tem que nos ensinar esse novo alfabeto, né? Como é que se interpretam, como é que se dão essas relações no caminho de Jesus. Porque o reino de Deus não é invenção nossa, né? Ele nos é dado pelo Espírito. Só lembrar que quem for participar, falar bem alto, porque alguém que está assistindo... Sim. Amiga do Canadá, falou que fica apurando os ouvidos tentando ouvir o que vocês falam e não consegue. Me lembra também e você repetir. Tá?
E claro que para nós aqui não precisa falar alto, mas para depois ali na filmagem fica bem. Eu só queria te perguntar, você falou para ficar no texto por enquanto, essa questão de quem quiser ser o primeiro seja servo, você está partindo do pressuposto que é um consenso que todos querem ser maior? Sim. É uma coisa que está dentro de nós e que ninguém escapa. Porque eu penso assim, talvez o que está dentro... Nem todos querem posição de liderança, mas ninguém, mesmo esses que não querem posição de liderança, talvez eu me encaixaria nisso, mas não querem ser massacrados por outros. Claro. Então, esses talvez vão querer uma igualdade, né? Então, talvez os discípulos sentiram isso, tipo assim, mas que audácia! Vocês, então, se nós somos iguais e alguém tem que ser líder, então por que não eu, né? O pensamento primeiro. Então, não sei, talvez isso deve ter falado mais alto, tipo assim, mas o que vocês estão se achando? Por que vocês são melhores do que a gente aqui, né? Somos iguais, estamos num grupo, né? Então, acho que essa questão acaba apelando mesmo que se eu não quero ser o maior, mas eu quero pelo menos ter a chance de ser igual. O que a hierarquia não mas a igualdade, é interessante pensar nisso, né? Pensar na igualdade. A igualdade é impossível. Nunca existiu. Nunca existiu. Por quê? Porque nosso desejo é além da nossa necessidade, né? E o que está disponível, o objeto do nosso desejo, não está disponível igualmente para todos. Isso gera em nós medo, e o medo nos empurra para o conflito, né? Aquele que se comportar de modo subserviente, ele está em conflito por não conseguir se colocar nessa carreira de poder. Então, por exemplo, esses excluídos da sociedade, vamos pensar, por exemplo, num morador de rua, né? Ele é, digamos, a vítima mais visível dessa escalada de poder. Ele é aqui, o fim da linha, né? Mesmo assim, tem os conflitos entre eles, né? Ponto, lugar de dormir, espaço para explorar, ponto de esmola, não sei. Eles também têm suas brigas. Bebida, fumo, mulher, homem e tal, eles também... Então, assim, a igualdade no sistema humano é impossível. Eu coloquei um texto lá no grupo, que quem tiver mais interesse deveria ler, de um bispo, se não me engano, Sebastião Gameleira. Ele está descrito, eu acho, como Dom Sebastião, deve ser um bispo, padre. É bispo anglicano. Bispo anglicano, obrigado. Legal. Sebastião Gameleira. Isso, de Recife. Ele fala um pouco do que eu tentei colocar aqui no início, mas muito sucintamente, né? Sobre essa questão do poder, né? Ele fala de 3 níveis de poder, que é nós pensamos, nós desejamos e nós agimos, né? E essas dimensões que estão disponíveis para todos nós, invariavelmente, na prática, nos joga numa disputa. Então, é claro, como a Irene falou, nem todo mundo quer estar no topo, nem todos nós temos, digamos, a ambição de estar no topo, mas nós queremos nos organizar nessa hierarquia de modo a ter segurança, né? Então eu vou até um certo ponto, talvez eu não queira ser de fato o titular, mas eu não vou eu vou evitar a base, né? Porque a base só aqueles que estão sendo mesmo empurrados para baixo, né, por questão de saúde, dinheiro, competência, aparência, sei lá o que, estão sendo empurrados para baixo. Lá eu não quero estar, né? Então essa organização, essa distribuição de poderes é desigual, né? E isso é da natureza humana decaída, né? Não tem como resolver isso. Por isso nós estamos aqui num gargalo, né? Porque agora nós estamos sendo convidados, vou retomar o início da aula, já tive a palavra. Quando eu falei que o sistema de Deus, o reino de Deus, ao nos convocar, estabelece uma série de relações. Tá? Lembra que eu falei isso no início? E essas relações agora vão ser reguladas pelo Espírito de Cristo,
pelo modelo de Cristo, tal como o Filho do Homem. Ele é o convocador. E ele é que vai estabelecer os novos padrões, né? Então, ele vai nos propor a igreja como um ensaio, e aqui eu já estou dando um spoiler, né? No final da aula, spoiler, né, que fala. Ele vai estabelecer a igreja como um ensaio destas relações. Se o mundo quiser ver, mas como esse negócio funciona? Ele deveria olhar o povo de Jesus, né? O povo de Jesus. Ali ele deveria ter um vislumbre, um tubo de ensaio, né? Como essas novas relações se dão, né? A igreja primitiva, diversas experiências nos apontam nessa direção. Diga aí. Trabalhar essas questões, elas são sempre complicadas, mas essa abordagem que você colocou agora, de que a igualdade ela é impossível, ela é muito interessante de começar a entrar mais dentro da gente, porque Deus, que é único e exclusivo, quando se coloca como padrão agora, um novo padrão de autoridade, e fala, ninguém pode ser igual a mim, mas eu me fiz como vocês. Então, essa redução de Deus, que a gente trabalha com a ideia da kenosis, né? Essa redução de Deus de a si próprio se colocar abaixo, pressupõe essa compreensão de que a igualdade é impossível, mas ela conduz também dentro de uma situação diferenciada. A Irene comentou assim, eu não quero ser o maior, mas o nosso senso de preservação, o nosso poder interno não admite ter alguém maior que a gente, para dizer quem eu sou, para dizer o que eu faço, para dizer o que eu devo agir. E aí, nessa compreensão de ser igual, como a igualdade é impossível, você nunca vai ser igual, porque sempre você vai estar em conflito com alguém, para alguém vai ter que dar uma direção. E Jesus se apresenta e fala assim, olha, serve, não exija além do que você, porque e o serviço é assim, embasado num cuidado que Deus tem. Deus cuida ao ponto de você poder se sujeitar sem se desaparecer como essência. E o interessante... Sem medo. Né? Sem medo. Tira o medo. E que volta exatamente na expressão de João, que a gente tem que aprender a entender que o perfeito amor lança fora o medo. Exatamente. E voltando em João, a gente está habituado a ver João como discípulo do amor, mas nessa época aqui ele ainda era o filho do trovão, né? Ele ainda era os irmãos trovejados, né? Irmãos pancados. E eu falei uma vez na igreja que se fosse para definir modernamente quem que era João e Tiago, eles eram dois playboyzinhos, lutador de MMA, pronto para dar pancada em todo mundo. E mais do que isso, eles eram os filhinhos da mamãe, né? Porque foi a mamãe que foi lá e falou, mamãe, resolve o nosso problema aí, que ele está bem nesse protótipo de bad boy aí, de pitbull, né? E o interessante de tudo isso é que com o atuar do Espírito, como o irmão colocou aqui, a gente tem um João no fim da vida que fala assim, olha, ama o irmão, se doa por ele. Você não pode falar que ama a Deus se você não ama seu irmão. E o amor tem que ser até o fim, como Jesus amou. Então você vê uma transformação tão grande para aquele que queria ser o primeiro. Foi o último a morrer. E serviu até o final da vida. Você fala assim, tem alguma coisa que eu entendi dessa história. Tem alguma coisa que eu tenho que aprender a mais, né? Então, mas essa abordagem da igualdade, eu acho que trabalha bem essa questão assim, que não há uma igualdade concreta, mas Deus também não trabalhou na igualdade, porque Deus fez uma criação multifacetada, multiforme, e mais ainda, Ele coloca que é exatamente nessa multidão complexa que Ele é apresentado através da igreja, porque é impossível uma pessoa, uma razão, uma ideia, uma teologia, um direcionamento representar toda a grandiosidade que Deus é. Então essa questão da igualdade de um Deus que fala assim, olha, como eu e não como vocês. Então essa o Cristo servo, né? Essa expressão aqui do versículo 28, tal como o Filho do Homem. O Filho do Homem, eu já falei aqui, era o nome que Jesus mais aplicou a si mesmo.
ele é visto no Antigo Testamento como no céu. Né? Vereis no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. Esse Filho do Homem aqui é muito difícil compreender a grandeza desse versículo, porque ele fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele só deveria ser servido, porque ele é o Filho do Homem. Né? Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Você lembrou muito bem da kenosis, né? Aquele que se auto-esvazia. Por isso é quem quiser, né? Quem quiser apela a essa vontade nossa, né? E a converte numa nova disposição. O texto em Lucas, o texto paralelo em Lucas, Jesus dá uma nota aqui interessante, porque ao invés de colocar essa discussão no caminho para Jerusalém, ele coloca lá no cenáculo, lá onde Jesus lavou os pés. Eu quero pegar essa passagem, o Leandro falou ali do amor, né? Eu quero falar do amor na próxima aula. Por isso que eu falei que são dois temas críticos, né? O poder e o amor. E eles se tocam e se transformam mutuamente, né? Lucas coloca essa discussão no cenáculo. E lá fica muito interessante, porque Jesus fala assim, ó... Referência? Capítulo 22 de Lucas, versículo 24 em diante, fala assim, surgiu entre eles uma discussão sobre quem parecia ser o maior. Quando eles chegaram no cenáculo para tomar as refeições, surgiu um conflito, porque o judeu dispõe as pessoas ao redor da mesa conforme sua honra. E então, puxa vida, né, estamos aqui, né, numa cerimônia e tal, Senhor, sento aonde? Sento aonde? Né? Lembra que Jesus fala sobre isso? Não queiram os primeiros lugares, quando vocês forem no banquete, né, e tal, deixa a pessoa chamar e tal. Surgiu entre eles uma discussão, né? Tipo, João, você está fazendo do lado dele aí, é o lugar de Pedro. Não, você é à direita, você é à esquerda e tal, né? Eles faziam isso, os judeus, né? Você não podia sentar em qualquer lugar. E Jesus falou assim, olha, os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Aqui tem uma nota irônica, porque o César, os grandes governantes eram aclamados como benfeitores, quer dizer, nos dominam, toma tudo que temos e ainda recebem o título de benfeitor, né? Jesus aqui parece que tira uma ironia, né? Dizendo, são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Agora olha aqui, eles estão na mesa. Eu nunca tinha pensado nisso, nesses termos, até fazer essas pesquisas do servo. Jesus não serve a ceia. Não é Jesus que fala, que parte o pão e serve. Né? Ele está fazendo o papel do garçom, o papel do servo. Então ele fala o seguinte, pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Ele pega o pão e fala, tomai, comei, mais um pedaço aí, fulano. Acabou o pão aí e tal, passa. Isso é meu corpo, que eu dou por vós. Né? Ele é o garçom, ele é o que serve. Né? Como alguém poderia ocupar outro lugar nesse reino, a não ser abaixo de Cristo, ou pelo menos como Cristo. Né? Essa questão da igualdade, que vai surgir no tema também do amor, é importante a gente pensar o seguinte, não existe a igualdade absoluta. Né? Nós não estamos tentando construir um comunismo religioso, né? No sentido de que todo mundo igual, mesma ração e tal. Não é essa a questão. É a igualdade de valor. Né? E a diversidade que nós temos e que é dom de Deus, atuando agora como serviço. Né? Eu posso fazer tal coisa. Eu sei. Né? Nem todos sabem fazer o que eu sei. Nem todos sabem fazer o que você aprendeu e tem capacidade para fazer. Então eu coloco isso à disposição da comunidade. Né? Essa complementaridade que só pode ser regida agora, não mais pela hierarquia
Porque não é isso mais que importa, mas pelo amor, pela diversidade, né? Porque tudo aquilo que eu tenho é graça, tudo aquilo que eu adquiri é favor de Deus, e eu coloco então à disposição dos outros para supri-los, para abençoá-los. A pergunta que eu quero fazer então agora, indo para a terceira parte, é essa parte 3 que eu coloquei aí, que é pensar sobre como nós vamos operacionalizar esse caminho de Jesus. Considerando que nós somos uma igreja, nós estamos aqui porque nós amamos a igreja, nós amamos a convocação de Jesus, nós queremos andar com Jesus, seguir Jesus. Como é que nós operacionalizamos, né, à vista destas coisas, né, como o Lamar falou outra hora, à vista desse modelo, desse convite de Jesus, como nós organizamos essa sociedade alternativa do reino de Deus, esse sistema, essa disposição de coisas. Então, a piramidal vertical, nós já vimos que não é. Esse é o sistema do mundo, tá? E isso está presente em todas as organizações humanas, inclusive na igreja. Nós podemos dar o nome que quisermos, mas depois de 2000 anos de história, nós somos principalmente hierárquicos. Nós resgatamos o poder sagrado mais do que qualquer outra instituição humana. E isso é uma ironia. Nós que somos chamados a experimentar essa nova ética de relações, essa nova ética de poder, ao longo da história, tornamos uma hierarquia mais vertical, mais dominadora, mais calcada no divino e no sagrado do que qualquer outro império da história. Está aí a Igreja Católica medieval, né? Senhora do mundo, poderes plenos e absolutos, né? A Igreja Católica chegou a um ponto, talvez por ser mais velha e por ter tido uma caminhada mais longa e de relacionamento com os impérios, com os poderes, com guerras e tudo mais, que chegou a um ponto, né, que agora eles têm que tomar muito cuidado com exercer o poder, né? Eu li algumas depoimentos, atas, alguma coisa da época do Concílio Vaticano I, que é do ano 1870 e pouco, por aí, 60, 70, por aí, antes da proclamação da República no Brasil, em que eles votaram o pleno poder ao Papa, morrendo de medo. Tipo assim, é necessário, a igreja está tão acossada, ela está sofrendo tanto risco, que não tem saída a não ser concentrar todo o poder na mão desse homem. Mas é como se eles dissessem assim: pelo amor de Deus, não use. Pelo amor de Deus, não use, né? Tanto que, se você falar isso para um católico, teólogo, entendido, ele vai dizer: não, calma, o Papa só usou esse poder 2 vezes ou 3 vezes na história, né? Que é quando ele fala como sucessor de Pedro, né? Mas apenas para exemplificar como o sagrado retomou todo o seu poder e conseguiu construir a mais vertical e dominadora das estruturas, e exerce um poder descomunal, porque ao contrário de todos os outros poderes, esse não tem limites. Não está regulamentado em lugar nenhum, né? Então, até o poder do presidente da República, que é, digamos, a maior autoridade do país, né? Ele o exerce nos estritos limites da lei, né? E nós temos diversos remédios, né? Ministério Público, etc., diversos observadores para fiscalizar o cumprimento dessa lei, de modo que ninguém na República, ninguém no Estado moderno tenha poderes ilimitados.
Porém, por ironia, o poder pastoral, não estou dizendo que os pastores exercem um poder tirânico, mas na sua própria natureza, o poder pastoral não tem limites. Não tem ninguém que possa dizer, até aqui, daqui para lá, você está abusando da autoridade, você está extrapolando seu limite. Não tem uma lei, um código religioso, não tem. Né? Tem a Bíblia, né? E a autoridade espiritual. E a minha autoridade está calcada em Deus. E quem é você para afrontar a Deus? Se você afrontar a mim, afrontar a Deus. Né? Quem vai se apor ou opor a tal autoridade? Né? Então, em tese, o poder pastoral pode ser exercido sem limites. E, eventualmente, dependendo dos riscos, dos problemas, do contexto, ele é exercido mesmo. E esse é um problema que a igreja tem que encarar. Né? Pastores podem matar pessoas. Pastores podem, eu estou dizendo pastor no sentido geral da autoridade pastoral, pode destruir comunidades, pode destruir famílias, pode induzir pessoas a erros irreparáveis, né? Porque ele, na sua natureza, se coloca como um poder sem limites. Se ele entender, como eu coloquei aqui no segundo gráfico, se essa autoridade pastoral, ou cada um de nós, entendermos que nós temos que inverter essa pirâmide, beleza, né? Agora todos exercem o domínio, né? E quem está aqui embaixo apara esse peso todo. Então todos aqui agora encaminham suas demandas para baixo, né? E quem está embaixo é o super servo. Então precisa disso, precisa daquilo, precisa aqui, vem lá, e esses super servos que se colocam no vértice invertido da pirâmide são o servo de todos. Isso vai levar a uma opressão. Na verdade, é a primeira impressão que a gente tem do texto de Jesus e que levaria a uma opressão ao contrário, né? Na verdade, a autoridade ainda é vertical, só está invertida a direção, né? São todos escalonados, né? Dominando sobre alguém lá embaixo que está segurando as pontas, né? Então, às vezes, a comunidade cristã, ao entender que Jesus está nos chamando ao serviço, transforma seus líderes no super servo, né? E então nós matamos esses homens e mulheres, nós os destruímos sem dó, né? Porque todas as nossas demandas agora vão para baixo, e eles são obrigados a servir, porque eles foram escolhidos para isso, né? E isso é absolutamente destrutivo. Se nós adotarmos esse regime eclesial, nós vamos morrer e matar. Pastores estão morrendo, pastores estão doentes, pastores, missionários, obreiros e tal, estão surtando, estão suicidando, né? Que mostra para nós que o sistema está completamente equivocado. E então no terceiro gráfico, eu coloco uma visão que para mim é aquela adequada ao que Jesus está propondo, que é uma lateralidade. Não tem mais pirâmide, né? Não precisamos lidar com domínios, quer para baixo, quer para cima, mas em que todos são chamados à cooperação, em que todos se entregam a Cristo. Não é para orgulhosos, não é para arrogantes. Aquele desejo de dominar já foi convertido em serviço, por obra do Espírito, por convencimento do Espírito. Então, todos passam a se ver como convocados e servos de Cristo. E não tem limites para tornar-se servo de Cristo. Não tem limites. Quanto mais você se der a Cristo, você ainda terá o que aprender, né? Porque ele fala em entregar até a própria vida. João, que o Leandro ali lembrou, ele vai dizer, alguém me encontra lá para mim, 1 João 3,16, se não me engano. É 3,16, mas não é o Evangelho, é a primeira epístola.
em que ele fala que nós temos que amar os irmãos até dar a vida por eles. Quer dizer, ninguém chega a esse máximo. Ninguém precisa se preocupar, né? Ninguém precisa se preocupar, estou servindo demais a Cristo. Não, isso não existe, né? Essa é uma corrida absolutamente diferente do sistema do mundo, porque é uma corrida para servir a Deus na vida do outro. Então veja, o fato de eu me oferecer a Cristo para servir você, meu irmão, meu colega de convocação, não te torna meu Senhor. Me torna absolutamente livre. Então não é uma pirâmide invertida no sentido, eu vou me tornar servo, então você agora é meu Senhor. Não, você é meu conservo. Eu vou trabalhar para que você entenda o seu chamado, né? E você também é chamado ao mesmo serviço, né? Então essa pirâmide invertida não se realiza na igreja. Por quê? Porque todos nós passamos a ser pessoalmente convocados por Jesus Cristo, pastor e Senhor da igreja. Ele nos dispõe liberalmente, Ele é que diz as nossas potencialidades, Ele é que nos dota de dons, carismas, chamados e oportunidades, e nós nos oferecemos profundamente a Ele. Nós damos nossa vida a Ele ao ponto de perdê-la, e fazemos isso para frente, para meu irmão, chamando-o a abandonar também a carreira do poder, quer seja na subserviência, se ele vier com esse papo de o senhor, o doutor, o não sei, não, rapaz, vem cá, né? Vem aqui, minha irmã, vem aqui, não, você também pode, né? Você faça isso, faça aquilo, né? Dê oportunidades, chame aquela pessoa a sua realização, não aceite subserviência, mas também chama os amantes do poder ao serviço, chama-os aonde Cristo está, tal como o Filho do Homem, né? De modo que a nossa atuação é para construir estas novas relações. Se eu me submeto ao mando de todos, eu apenas inverti a relação opressiva, né? Agora, servindo a Cristo, eu posso me encontrar às vezes como o cume invertido da pirâmide, por Cristo. Por Cristo, às vezes, eu posso ser como o cordeiro manso que toma cusparada na cara, como Jesus, e não reage. Mas por Cristo, às vezes, e sendo servo de Cristo, eu também posso dizer, até aqui não mais. Você está sendo incorreto, você está sendo abusivo, e Cristo não nos chamou para isso, como Paulo fez com Pedro, e como Jesus fez com tiranos, né? Então é uma comunidade que não permite subserviências, não tem beijamão, nem lambebotas, né? Para usar um termo bem adequado, né? E também não tem privilégios, né? É a sociedade mais horizontal, em que todos se entregam a Cristo sem medo, porque sou pessoalmente chamado por Cristo, sou pessoalmente, como diz Paulo lá naquela questão do corpo, né? Corpo de Cristo, sou pessoalmente colocado no corpo, capacitado pelo Espírito, né? E independentemente das diferenças, ofereço minha cooperação ao corpo de Cristo para edificá-lo, porque nenhum de nós é completo. Não adianta querer ter todos os dons, todas as habilidades, todos não sei o quê, né? Eu estou aqui agora, por exemplo, oferecendo aos irmãos, como um garçom, o carisma que Deus me deu, né? Mas eu não posso e não sei fazer um monte de coisas.
E preciso que pessoas me assessorem, me ajudem, me edifiquem, me aconselhem, né? Essa é uma forma saudável de dispor, em que todos se realizam, né? Ninguém escraviza ninguém, explora ninguém, ninguém exclui ninguém, ninguém priva ninguém, né? E todos podem ser realizados, todos são chamados a esse convite de Jesus. Só para reforçar esse ponto, e daí já estou abrindo para vocês, em Mateus 23, versículos 6 a 11, eu coloquei na folha, na parte ilustrativa aqui no final, eu coloquei o que seria a hierarquia. Você vai falar de hierarquia? Você não falou que acabou a hierarquia? Tem uma hierarquia no reino de Deus. Eu deixei essa parte para o final, né? Mas tem. Vós, porém, ele está falando aqui dos religiosos, né? Os escribas e fariseus querem os primeiros lugares, eles querem ficar na esquina, eles querem ser chamados pelos seus títulos pomposos, eles querem anéis, não sei o que e tal, roupas de religiosos e tal. Vós, porém, é o mesmo texto que eu li lá em Mateus 20, só que agora ele está falando para os religiosos especificamente, né? Lá era um contexto político, aqui ele está falando dos religiosos. Ele fala assim: vós, porém, não queirais ser chamados por títulos, rabis, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Então eu coloquei aqui um diagrama, um desenho, para ilustrar a hierarquia do reino de Deus. Um pai, um senhor, um mestre, um pastor. E todos vós sois irmãos. A palavra irmão, na nossa linguagem, significa gerados no mesmo útero, né? Germanos, hermanos, de onde vem o Germany, né? Hermanos, que vem do mesmo germe, né? A palavra grega adelphos é do mesmo útero, né? Mesmo útero. De modo que aqui ele está estabelecendo uma igualdade de valor. É claro que a igreja tem mestres, é claro que tem pastores, né? Mas o modo como se exerce isso é inovador, é libertador, né? Porque ninguém precisa governar ninguém por imposição. Nós dizemos, esse é o caminho de Cristo. É assim que fazemos, é assim que somos, né? De modo que o contencioso, o orgulhoso, o arrogante e todos os outros virtudes, né, do reino dos homens acabam se sentindo estrangeira na igreja. A fome de poder, a subserviência, a arrogância e todas essas fomes acabam se sentindo deslocadas. O povo de Deus foi capaz de sentar Filemão e Onésimo na mesma mesa. E isso implodiu o Império Romano. Foi uma questão de tempo, né? E o Império Romano veio abaixo. Porque nunca se tinha visto senhor e servo se sentarem na mesma mesa como irmãos. Bom, podemos abrir aqui, já estamos, né, caminhando para o encerramento. Perguntas, questões? Pirâmide invertida e sim uma submissão mútua? Submissão mútua. É um bom termo. A mutualidade. A questão aqui que para mim tira esse impedimento, me dá, digamos assim, as primeiras letras, o A e o U, ou pelo menos começar a entrar na questão, é entender que o primeiro relacionamento que se estabelece na igreja é entre você e Cristo, eu e Cristo. Se não é servo de Cristo, é um bicho estranho no meio do povo de Deus. É como eu li lá em Mateus 18, né? Trate-o como gentio e publicano, né? Vai ter que começar tudo de novo, porque não entendeu
a ética dos pequenos. Não entendeu o chamado, né? Ele veio na convocação, mas ele está assim, né? O que é isso aqui? Quem chamou? O que vocês estão fazendo aqui? Quer dizer, é uma pessoa que não entende a ética do reino de Deus, né? O desafio é que nós estabeleçamos também relações interpessoais de dedicação a Cristo. Desculpa, eu pedi para alguém achar o texto, achou ali, 1 João 3,16? Porque esse relacionamento de nós com Deus, que é invisível, essa é a ética de João, tem que se materializar na vida dos irmãos. Então, por Cristo, eu posso às vezes me encontrar fazendo um papel absolutamente servil para uma certa pessoa, numa certa ocasião. Mas pelo mesmo serviço a Cristo, eu também posso dizer, basta. Isso não é de Deus, não me submeto. Né? Imagine um cristão sendo submetido a uma relação de exploração, a uma relação de violência. Imagine uma mulher cristã sendo assediada por violência por um marido despótico, tirano, violento, né? O que nós diríamos a ela? Você tem que se submeter como serva à autoridade que é o seu marido. Não! Como servo de Cristo, você não pode me humilhar. Como serva de Cristo, eu sirvo a Cristo em primeiro lugar, né? Eu quero ser a melhor esposa, mãe, etc, etc. Mas eu sirvo a Cristo. E ninguém, se Cristo se abaixou para lavar meus pés, ninguém pode me desumanizar. Então, o reino de Deus estabelece relações saneadoras, né? Então veja, essa relação com Cristo me liberta da subserviência e também me liberta da tirania, né? De modo que nós podemos aqui, dentro desse espaço protegido do reino de Deus, experimentar relações de humanização, né? Em que todos na igreja sejam tratados de modo terno, de modo gentil, em que não haja grosserias, em que os padrões do mundo, né, se criem entre nós, né? Aqui eles têm que se sentir estranhos, né? De modo que os arrogantes, os violentos e tal entendam que aqui tem uma nova ética, né? E que eles vão ter que encontrar o caminho da mansidão, o caminho da humildade. Lê para mim Nisto conhecemos a vida pelos irmãos. 1 João